Você sabia que você pode utilizar brinquedos que ajudam no desenvolvimento do bebê e que você não precisa gastar dinheiro para comprar? Fica aqui comigo até o final para você saber que brinquedos são esses. Atualmente existem diversos brinquedos que são vendidos para bebês, mas no dia a dia a gente consegue utilizar materiais simples, recicláveis para fazer brinquedos que estimulam o desenvolvimento do bebê. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer 6 brinquedos que você pode usar para ajudar no desenvolvimento do seu bebê, que você não vai gastar nenhum dinheiro com eles. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E a primeira dica de brinquedo que você pode utilizar com seu bebê, que você não vai gastar nenhum dinheiro com isso, são as garrafas. Isso mesmo, as garrafinhas, a gente pode fazer diversos brinquedos que vão ser bem interessantes para o bebê e que vai ajudar no seu desenvolvimento. Uma ideia bem legal são essas garrafas sensoriais, onde a gente coloca alguns materiais dentro para que o bebê movimente e fique observando, né, essas garrafas, a reação que acontece quando ele movimenta. Então nessa aqui eu simplesmente coloquei água e glitter. E aqui, no caso dos bebês menores, você pode fechar e colar essa tampa para não ter risco do bebê abrir ou de acontecer algum acidente. Então você pode colar bem para não ter nenhum risco para o bebê. Aqui o bebê ele vai usar de diversas formas. Então na fase que ele está aprendendo a deslocar também, ele vai usar essa garrafa, a garrafa vai rodando, vai deslocando no ambiente, ele tenta ir em busca, ele vai jogando essa garrafa de um lado para o outro, e tudo isso são excelentes incentivos para o desenvolvimento do bebê. Além de usar a garrafa dessa forma, a gente pode utilizar a garrafa de outras formas também. A gente pode fazer um boliche com várias garrafas para o bebê derrubar na fase que ele está maior. A gente pode utilizar também para o bebê tentar abrir e fechar essas garrafas na fase que ele já está maiorzinho. A gente pode usar argolas para o bebê encaixar na garrafa. Então existem diversas brincadeiras que a gente pode fazer com material simples que muitas vezes a gente descarta, que é uma garrafa. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E a segunda dica de brinquedo que você pode utilizar com seu bebê sem gastar nenhum dinheiro são as latas. Então lata de leite, lata de biscoito, qualquer tipo de lata, a gente pode fazer diversos brinquedos com essa lata. Esse aqui, por exemplo, eu decorei e coloquei milho dentro para fazer barulho. Então aqui o bebê ele consegue batucar. Ele vai utilizar também na fase em que ele está deslocando, né? Essa lata vai deslizando e ele vai em busca dessa lata. Ele pode utilizar para batucar. Esse outro tipo de lata aqui, a gente pode utilizar também como uma vasilha para o bebê colocar dentro objetos e tirar. Então aqui a gente pode oferecer aberta para o bebê e ele vai colocando objetos dentro e tirando de dentro. A gente pode oferecer assim fechadinha também para o bebê batucar. A gente pode até oferecer um pedaço de madeira, né, umas baquetazinhas para o bebê ir fazendo esse barulho com a latinha. Então todas essas são brincadeiras que o bebê costuma gostar bastante e que vai ajudar muito em várias fases do seu desenvolvimento. E o terceiro brinquedo que você pode utilizar com seu bebê são esses espaguetes aqui, que é aquela boia, né, espaguete, macarrão. A gente pode cortar e oferecer esses pedacinhos para o bebê. Aqui o bebê pode bater um no outro, ele vai sentir essa textura diferente. Ele pode colocar dentro de recipientes e tirar, como dentro dessa vasilha. Pode empilhar, né, que é colocar um em cima do outro. Então a gente consegue utilizar em diversas fases e de diferentes formas com o bebê. Aqui também a gente pode oferecer aqueles que já tem um furinho aqui no meio, ou a gente pode fazer esse furinho para o bebê na fase em que ele está maiorzinho, ele tentar passar um cadarço por aqui pelo meio. Então esse é um brinquedo simples que a gente utiliza de várias formas em diversas fases do bebê. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desemped. Clique no link da descrição para você assistir essa aula. E um outro objeto, né, utensílio do dia a dia que a gente pode utilizar como incentivo para o bebê são as espumas. Espuma de lavar prato, esponja de lavar prato. Então aqui a gente consegue oferecer para o bebê. Nessas aqui eu cortei, mas você pode deixar ela mais retinha também. E aqui o bebê ele vai sentindo essa diferente textura, né? Que a esponja de lavar prato tem esse lado mais macio, tem um lado mais áspero. Então ele vai sentindo essa diferente textura. A gente pode utilizar para o bebê colocar dentro de recipientes e tirar também. Para o bebê ir apertando, para ele pegar um, pegar dois. A gente pode colocar também com o bebê de bruços aqui, para ele ir apoiando as mãozinhas nessa diferente textura. Na fase que o bebê está começando a explorar esse movimento
de pé, a gente pode colocar no chão para o bebê pisar nessa diferente textura. Então aqui a gente consegue utilizar de várias formas e em diversas fases do bebê. E o quinto brinquedo que você pode utilizar com seu bebê aqui, sem precisar gastar muita coisa, sem precisar gastar nada, são as caixas. As caixas é algo que é bem interessante, a gente pode utilizar as caixas de diferentes tamanhos e de diferentes formas. Essa aqui é uma caixa de sapato onde eu fiz furos diferentes, né, de formatos diferentes para o bebê encaixar aqui um cubo, encaixar o espaguete cortado. Então aqui ele vai encaixando esses objetos de diferentes formatos. Aqui o bebê também pode utilizar para abrir e fechar. Quando estiver aberto, o bebê pode utilizar para colocar coisas dentro e tirar. Aqui é o cubo, por exemplo, né, que o bebê encaixa. A gente pode utilizar na fase do sentar, então o bebê fica sentado aqui com o apoio na caixa. Quando o bebê está começando a tentar engatinhar, a gente pode utilizar para o bebê ficar aqui ajoelhadinho em cima de uma caixa. Na fase do andar, uma caixa maior, a gente consegue utilizar para o bebê usar como apoio. Aquelas caixas maiores também, a gente pode utilizar o bebê, colocar o bebê dentro daquelas caixas maiores, né? Ou deixar a caixa toda aberta para o bebê passar por dentro engatinhando. Então, uma caixa a gente consegue fazer várias brincadeiras e estimular o desenvolvimento do bebê de várias formas. Eu amo as caixas e os bebês costumam amar também. E o quinto brinquedo aqui, grátis, que eu trouxe para você utilizar com seu bebê, são os tapetes sensoriais, que basta você colocar diferentes texturas em um papelão e isso aqui vira um tapete sensorial que a gente consegue utilizar em várias fases também. Aqui eu coloquei a esponja, né, tanto um lado como o outro, coloquei um pedaço de tecido, lã, o espaguete cortado, então você pode colocar diferentes texturas, o que tiver em sua casa, você pode colar bem coladinho, para o bebê explorar, tanto aqui na fase inicial da vida, né, de bruços, ele vai tocando nessas diferentes texturas, como também na fase que o bebê está começando a engatinhar, a gente pode fazer com que o bebê passe por essas diferentes texturas. Na fase que o bebê está começando a explorar a postura de pé também, a gente pode incentivando o bebê a andar e sentir essas diferentes texturas no pezinho. Então esse é um brinquedo também que a gente utiliza de várias formas em diversas fases do bebê. E eu quero saber de você, você já utilizou algum desses brinquedos com seu bebê? Me conta aqui nos comentários. E apesar de existir esses diversos brinquedos com materiais simples que a gente consegue estimular o desenvolvimento do bebê e ajudar em diversas habilidades, existem também brinquedos que podem acabar prejudicando o desenvolvimento do bebê. Então, se você quer saber quais são esses brinquedos que podem prejudicar o desenvolvimento do bebê, assista também esse vídeo.